Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, 22 de dezembro, a Igreja continua ainda olhando para os céus. E hoje, a Igreja olhando para os céus vai exclamar: ó Rei das Nações. Quem é esse rei? Esse rei é aquele que, por uma decisão de sua vontade, decide com o Pai e o Espírito Santo a se aniquilar enquanto Deus e assumir a nossa condição humana, a nossa condição fragilizada, a nossa condição decaída, porém sem experimentar o pecado. Esse rei que a Igreja hoje aclama é aquele que o Pai confiou todo esse mundo, as nossas vidas, os nossos corações. É aquele que o Pai entregou toda a realeza e que sem ele ninguém é santo, ninguém é forte. Esse rei, ele vem sendo filho de uma rainha que tem por realeza o prazer de servir ao seu Deus. Uma rainha que tem como realeza a alegria de ser toda de Deus. Vejam que é impossível celebrar o mistério do Natal
sem celebrar o sim de Maria. É por causa do sim de Maria que nós vivemos com delicadeza o Natal do Senhor. É por causa do sim da bem-aventurada Virgem Maria que hoje eu sou cristão, você também é cristão. É por causa desse sim, dessa entrega total, que nós conhecemos a Deus feito homem. E o que mais me impressiona é porque muitas vezes, em meio às minhas divagações, na simplicidade de um sacerdote desejoso de agradar a Deus, muitas vezes eu parei, eu me choquei, eu questionei por que Deus quis vir resgatar o mundo na condição humana. Ele podia vir com toda a sua glória nas nuvens dos céus, colocar todos na sua frente como um grande exército e a todos julgar. Poderia vir da forma que ele quisesse, mas a única resposta que eu sempre encontrei é que ele também quis experimentar, sendo homem, o amor de mãe, o que é família. Quis experimentar esse amor materno, único e insubstituível de mãe. E observem e vejam que não existe outra resposta senão Deus querer usufruir do amor materno, ele sendo homem também. Por quê? Porque é um amor puro, porque é um amor inocente, porque a mãe não consegue ver maldade e malícia no filho, porque o amor de mãe é um amor santo. E por causa desse experimentar, e por causa dessa ternura vivida por ele na experiência com a sua mãe, que ele decide fazê-la não só mãe dele, mas também fazê-la nossa mãe. Vejam que é uma decisão humana de nosso Senhor, sendo divino, sendo Deus. Ele ali decide que não só ele experimentaria o amor da bem-aventurada Virgem, mas todos aqueles que fossem de verdade batizados também experimentariam o amor de Maria. Vejam que a igreja, minha gente, é tão elegante, é tão delicada, que no próprio rito do batismo que nós vimos há poucos minutos aqui na igreja, a criança, ela não só é batizada para se tornar filha de Deus, mas ela também é entregue e consagrada à bem-aventurada Virgem Maria para ser filha de Maria, para de verdade formar nos céus uma grande família. Por quê? Porque se nós temos um pai, também devemos ter uma mãe. E é tão bonito porque isso aqui é uma livre decisão de Deus. Ele nos faz filhos de Maria também. Filhos de Maria nessa maternidade espiritual. Filhos de Maria nesse amparo materno, onde ela de verdade venha nos proteger, venha advogar a nosso favor. E a igreja, meus irmãos, desde que nasceu, a igreja nasce ali, filha de Maria. Quando eu falo aqui igreja, eu estou falando dos cristãos, porque a igreja, enquanto instituição, ela é esposa de Cristo, e Maria é a imagem dessa igreja.
Mas eu falo aqui que os discípulos, os apóstolos, eles todos nascem filhos de Maria. E observem que, no lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no madeiro da cruz, a jorrar sangue e água para nos fazer filhos pela água do batismo, ao nos fazer de verdade irmãos no sangue da Eucaristia, ali nosso Senhor nos entrega Maria por mãe. Eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Então, esse mistério do Natal, ele vem concomitantemente com o mistério da maternidade divina. E vejam que isso é tão bem explorado, isso é tão bem vivido pelos cristãos, que a igreja hoje a nos colocar o cântico mais belo do Novo Testamento, o cântico da entrega. Maria, que vai exaltar Deus, que a escolheu em sua simplicidade, sem mérito nenhum da parte dela, sendo ela uma protegida desde que concebida, para não passar o pecado ao Filho de Deus. Vejam que esse cântico da bem-aventurada Virgem Maria, ele serve de inspiração para todos nós que queremos de verdade ser filhos perfeitos, assim como o Pai nos céus é perfeito. Observem que esse cântico da bem-aventurada Virgem Maria, ele é tão importante porque é tão espiritual, que a igreja reza esse cântico toda a tarde. A igreja, enquanto esposa, reza esse cântico aqui ao seu Senhor. Os religiosos, os frades, os freis, os monges, as monjas, as freiras, os padres, os seminaristas, os católicos piedosos, os diáconos permanentes, são chamados a rezar a liturgia das horas. E o cântico evangélico do Magnificat é de verdade o coração ali da oração do cair do sol. Por quê? Porque a igreja vê que de verdade é a imagem da bem-aventurada Virgem Maria, e Maria é a imagem da igreja. A igreja vê nesse cântico de Maria um projeto de vida. Também os legionários são chamados a rezar todos os dias. E existe uma prova de fé. Para quem de verdade é legionário, para quem de verdade é um religioso sério, para quem de verdade é um católico sério, se é capaz de recitar o Magnificat, assim como nós recitamos o Pai Nosso, o Credo. E por quê? Porque é a oração daquele que quer ser perfeito, é a oração daquele que quer de verdade viver sendo perfeito, segundo o Pai Celeste é perfeito. Só que vejam, meus queridos irmãos, Maria aqui, ela engrandece a Deus por tudo o que Deus fez na sua insignificância, na sua pequenez. Maria louva, bendiz e agradece a Deus, porque Deus olhou a sua humildade. E vejam, meus queridos, nós não podemos ser arrogantes nem com os outros, imaginem com Deus. E é aqui, nessa busca sincera de Deus, que tantos se perdem. É uma pena que tantos aqui não conseguem compreender essa entrega total, esse cansaço por Deus, esse desejo de querer fazer todos os dias o reino crescer, a partir da nossa entrega, assim como Maria também se entregou. É claro que nós temos defeitos, é claro que nós temos pecados, infelizmente.
É bem sabido por todos nós que nós somos quebradiços, nós com tantos defeitos. Mas é preciso, meus irmãos, que dentro de nós, esse desejo de querer ser perfeito, como cristão, na condição que cada um escolheu, seja de verdade uma escolha íntegra, uma escolha honesta e, acima de tudo, uma escolha piedosa. Íntegra, porque é aquilo de mais importante que nós devemos viver. Uma entrega honesta, porque nós devemos olhar a nossa condição. Somos sim pecadores, mas foi assim que o Senhor, o bom Deus, nos quis visitar, para que passássemos a ser um pouquinho mais santos, dia após dia. E a entrega piedosa, por quê? Porque só pode ser santo quem é capaz de ver a vida com um olhar de fé. É impossível, minha gente, vocês, olha, eu olho vocês aqui na igreja, vejo dos mais novinhos, né, aos mais provectos, mas o mesmo desejo de servir a Deus com fé de uma criança, de um adolescentezinho, deve ser o mesmo desejo de uma senhora, de um senhor. E esse encantamento a gente nunca pode perder de vista. Esse encantamento das coisas divinas, esse encantamento das coisas sagradas, independente dos nossos defeitos e dos nossos pecados, independente dos nossos erros. Essa entrega honesta, íntegra, piedosa, deve ser a pérola dos nossos olhos, dia após dia, para que assim nós possamos descobrir o verdadeiro sentido de servir a Deus desejando o céu. Não é servir por servir. Infelizmente é uma pena tão grande que muitas pessoas estão na igreja, até caminhando na pastoral, no movimento, sei lá o quê, mas simplesmente por fazer. É preciso colocar amor, é preciso de verdade fazer por amar o Senhor que nos ama o tempo todo. Foi por causa disso que Maria permaneceu de pé. Foi por causa disso que Maria, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às incompreensões, Maria não desistiu de modo algum ou se arrependeu de ter dado um sim a Deus. Se existe um caminho que não tem volta, é o sim que a gente dá a Deus. É por isso que ele fala assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Tantos e tantos foram deixando, tantos e tantos a gente conhece que começou a caminhar na igreja e foram abandonando. Mas tantos, até no seminário, viu? Eu já encontrei tantos seminaristas sérios na minha caminhada e que foram abandonando, tantos amigos sacerdotes que foram abandonando. Quando eu vinha agora de Pai Pedro para cá, por aquela estrada de chão ali para sair em Catuti, para não ter que rodar por Mato Verde, por Porteirinha, eu parei um momento o carro assim, enquanto deu sinal, e disse assim: deixa eu olhar só qual é o evangelho de hoje, para eu ir meditando até lá, para pregar com dignidade e com sabedoria aquilo que Deus me propõe. E aí, pensando nessa entrega de Nossa Senhora, pensando nessa entrega da bem-aventurada Virgem Maria, eu olhava a minha condição de tantos anos já. Olha que eu passei 8 anos no seminário e já tenho 10 anos aqui praticamente com vocês. Tenho mais tempo
de Gambeleiras do que seminário. Olha que coisa, né? E aí eu teve um momento que eu agradeci assim a Deus: Senhor, muito obrigado, porque mesmo em meio a tanto corre-corre, a tanta coisa, eu ainda continuo te amando, e descubro e percebo que cada dia a minha vida é essa mesma. Essa consciência que cada um de nós deve ter. Você como pai, como mãe, como leigo engajado na comunidade, tem que ter de verdade um orgulho santo, essa dignidade que só Deus nos dá, e de dizer assim: é Deus, foi o Senhor quem me escolheu e que me escolhe todos os dias, e eu não posso esmorecer, e eu não posso voltar atrás, e esse amor por Ele deve ser um amor que nem nada nem ninguém é capaz de roubar do meu coração. Nada nem ninguém é capaz de roubar o espaço dele no meu coração. Por quê? Porque é nele que eu encontro o sentido do meu viver. Vejam aqui Maria, quando ela ali, depois de receber a saudação de Isabel, o texto santo nos diz que ela fala de uma coisa tão simples: Ele eleva os humildes. Que humildade é essa aqui? Muitas vezes as pessoas confundem humildade com pobreza material. Tem nada a ver. A humildade aqui é de se reconhecer o nada diante de Deus e, por amor, fazer tudo por Ele. A humildade aqui de aprender a colocar o joelho no chão e pedir ao Senhor perdão. A atitude aqui é a atitude daquele que sabe que só em Deus a alma tem repouso e só nele encontra a segurança. Essa humildade aqui, meus irmãos, é a humildade que o diabo treme de medo. Porque o diabo não tem medo do arrogante, não. O diabo tem medo do humilde, daquele que ele vem, pisa, massacra, tenta destruir, e a pessoa continua dizendo: Senhor, eu te amo, me mantém de pé. Maria foi assim. E olha que dela foi desde o início. Olha o drama da manjedoura. Hoje é muito bonito a gente olhar o presépio todo iluminado, todo decorado, mas não foi assim não. Grávida, andando num deserto por recenseamento, sofrendo no sol escaldante pelo dia, uma frieza medonha à noite, parando para dormir perto dos arbustos, e na hora da criança nascer, nenhum lugar tinha. E ela ali com o coração: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo, Senhor, eu te amo. E foi assim a vida toda. E foi assim que entrou em corpo e alma na glória dos céus. E é assim que, se nós também permanecermos, mesmo com o nosso coração quebradiço, mesmo com o nosso coração triturado, mesmo com o nosso coração apertado por alguma coisa a nos roubar a paz, mas com a consciência de que Deus, nosso Senhor, deve ser glorificado, com a consciência de que Deus, nosso Senhor, deve ser de verdade glorificado com as nossas vidas, a nos consumir dia após dia pelo reino de Deus, pela nossa salvação, pela salvação daqueles que Deus nos coloca em nosso caminho, como uma vela no altar. Que o Senhor, o bom Deus, nos abençoe. Que o Senhor, o bom Deus, nos proteja. Que o Senhor, o bom Deus, nos faça permanecer firmes no santo serviço, e assim um dia contemplar a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora nossa Mãe, com todo o seu esplendor, com toda a sua beleza, contemplar toda a glória de Deus. E se formos puros de coração, contemplar o Senhor face a face, lá onde nada haverá de nos faltar.